pessoal, para quem não me conhece, sou a professora Patrícia Medeiros, juíza titular de Vara do Trabalho da capital do Rio de Janeiro, formadora de juiz em ensino à distância pelo TST, professora da Escola de Magistratura do TRT da Primeira Região, mestre em processo e doutoranda em teoria da decisão na Universidade de Coimbra, professora universitária, escritora e coordenadora do PM Cursos Jurídicos Especializados. E como resultado da nossa enquete, da nossa pesquisa para a escolha de qual seria o tema do nosso novo vídeo de relançamento do canal, deu praticamente empate entre 1. Decisão judicial trabalhista, 2. Precedente judicial e 3. Petição inicial, novos requisitos. Resolvemos então unificar os 3 temas para agradar a todos vocês. Vamos então correlacionar a nova decisão judicial trabalhista com os precedentes judiciais trabalhistas e os novos requisitos da petição inicial trabalhista. Mas, professora, o que a petição inicial com seus novos requisitos tem a ver com precedente judicial e decisão sentença trabalhista? Tudo. Uma boa petição inicial é fundamental. E sem uma boa petição, o processo, que é uma sequência de atos que caminha mal até o final. Por quê? Porque existe um paralelo entre petição inicial e sentença. Se a petição inicial for certa, a sentença terá potencial para ser certa. Precisa. Se for líquida, a sentença obrigatoriamente será líquida. Se a petição inicial for clara, a sentença terá que ser clara. Se for coerente, a decisão deverá ser coerente. Então, uma boa petição inicial é fundamental. Nós sabemos que, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 840 da CLT, a petição inicial deverá conter a designação do juízo, a qualificação das partes, uma breve exposição dos fatos, o pedido que deverá ser certo, determinado e com indicação do seu valor, a data e assinatura do reclamante ou do seu representante. Ou seja, de acordo com a nova redação dada pela reforma trabalhista, o pedido deverá ser certo, determinado e com indicação do valor, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito. Parágrafo 3º do artigo 840 da CLT. Segundo a antiga redação, bastava a indicação do pedido. E agora temos o requisito valor. A controvérsia, então, que surgiu com a reforma foi estabelecer se os pedidos deveriam ser ou não líquidos ou se bastaria a indicação de uma mera estimativa do valor. De acordo com a justificativa do projeto de lei que deu ensejo à lei da reforma trabalhista, essa exigência é regra essencial para a garantia da boa-fé processual, pois permite que todos os envolvidos na lei tenham pleno conhecimento do que está sendo proposto, além de contribuir para a celeridade processual com a prévia liquidação de pedidos já na fase de conhecimento, evitando-se o quê? Novas discussões em fase de execução. E foi essa visão que prevaleceu para a maioria da doutrina, a necessidade de apresentar pedido líquido. Assim, Manuel Antônio Teixeira Filho, Edilton Meirelles, André Araújo Molina, Vólia Bonfim, Francisco Antônio de Oliveira, etc, etc, etc. E, apesar das divergências de posicionamentos dos tribunais e até de turmas de TRTs, aqui no Rio, por exemplo, temos 3 posicionamentos. 1. Precisa liquidar com planilha de cálculos. 2. Precisa só liquidar. E 3. Não precisa liquidar, basta uma mera estimativa do valor. Sim, sabemos que o OAB ajuizou ano passado uma ação declaratória de inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 840, a de número 6002. Sim, mas ela não foi sequer deferida a liminar por lá. Então, o que temos hoje? O Conselho Superior do Justiça do Trabalho
realmente determinou e entendeu que realmente houve uma antecipação da liquidação para a fase inicial. Isso foi estabelecido por meio da Resolução 185 de 2017, agora revista pela 241 de 2019. E diz o quê? Que são requisitos da petição inicial trabalhista, designação do juízo, qualificação das partes, breve exposição dos motivos, pedido certo, tudo nos moldes do artigo 840, parágrafo 1º. Mas não só. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho também estabeleceu que os TRTs devem promover a capacitação dos advogados na usabilidade do sistema PJ-Calc cidadão, fomentando a distribuição de ações e a apresentação de defesa, independentemente do rito, sempre acompanhadas da respectiva planilha de cálculos. E tanto assim é que, nas últimas atualizações, o PJE trouxe a específica tramitação e movimentação interna de decisão antecipada parcial de extinção do processo sem resolução do mérito dos pedidos ilíquidos, ou seja, o PJE possibilita que o juiz possa extinguir os pedidos que não vierem liquidados e prosseguir com o resto do processo. Vejam só, aqui nós temos uma movimentação interna específica do PJE. Poderá haver, então, a divisão do processo em duas partes, uma que seguirá para apreciação do recurso ordinário, a da parte líquida, e outra parte, da parte líquida, que prosseguirá normalmente para instrução e julgamento pelo juiz de primeiro grau. Então, na prática, para quem não está militando, não houve nenhuma declaração de inconstitucionalidade. Está valendo, então, o parágrafo 1º do artigo 840 da CLT com alteração da reforma trabalhista. E por quê? Porque o PJE tem tramitação, movimentação e lançamento nesses moldes. E tem mais, o PJ-Calc, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, estabeleceu que a partir de 1º de 2020, quaisquer cálculos deverão ser obrigatoriamente juntados por meio de PJ-Calc, vedado o uso de PDF ou HTML para essa finalidade. Enfim, então, na prática, se nada mudar, a tendência é não só a petição inicial vir com os pedidos líquidos, como também com planilha do PJ-Calc. Ah, professora, mas a IN 41 não cuidou dessa temática? Não. A Instrução 41 de 2018 veio estabelecer as diretrizes de direito processual intertemporal, conflito de aplicação da lei antiga com a lei nova. E, em termos de petição inicial, disse que para fim do que dispõe o artigo 840, parágrafos 1º e 2º, o valor da causa deve ser estimado, observando-se o que couber os artigos 291 a 293 do CPC. O que o TST fez? O TST cuidou do valor da causa propriamente dito e não o valor dos pedidos. Não podemos confundir valor da causa com valor do pedido. Valor da causa é a expressão econômica do pedido. A toda causa será atribuído o valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível. Assim, mesmo em se tratando de pedido genérico, ou seja, ilíquido, terá que ser apontado um valor da causa, que, em regra, corresponderá ao proveito econômico a ser obtido. Exemplo, se houver pedido subsidiário, uma condenação de pedidos, o valor da causa será o valor do pedido principal, mas tanto o pedido principal quanto o subsidiário deverão vir liquidados, são coisas diferentes. O valor do pedido somente é necessário nas obrigações de pagar quantia. Assim, pedido declaratório, como por exemplo, declaração de vínculo ou pedido de obrigação de fazer ou não fazer, exemplo, reintegração, entrega de guias para saque de FGTS, seguro-desemprego, anotação do CTPS, não são pedidos que precisam de liquidez para seu exame. Ainda que, para efeito de valor da causa, se deva dar um valor estimativo. É o que estabelece o CPC no artigo 291. O TST cuidou então de valor da causa, ou seja, independentemente dos valores líquidos de cada pedido, o valor da causa será estimado de acordo com os artigos 291 a 293 do CPC, e não necessariamente o somatório preciso dessa acumulação de pedidos.
Até porque, como vimos, podemos ter pedidos subsidiários, pedidos de prestações não pecuniárias, etc, etc, etc. Então, professora, se eu apresentar minha petição inicial, observando todos os requisitos da CLT, com os pedidos liquidados direitinho, trazendo todos os requisitos da nova resolução do SJT 241 de 2019, e temos aulas específicas sobre PJE, peticionamento eletrônico na plataforma, ok? Tem o link para acesso na descrição do vídeo. Vejam lá. CPF ou CNPJ das partes, cadastrar corretamente todos os assuntos abordados da petição inicial, indicar correta e precisa atividade econômica do réu, bastará para que minha petição inicial seja recebida e não extinta e que meu processo siga em frente? Basta? Sim. Mas isso não te garante um julgamento do mérito dos seus pedidos da forma como você gostaria. E por quê? Porque existe um requisito implícito, e eu falo disso no meu livro Requisitos da Petição Inicial Trabalhista, que é a especificação dos fundamentos determinantes ou existência de distinção sempre que você invocar ou quiser afastar precedente ou súmula. Ou seja, já na petição inicial, você tem que demonstrar que o seu caso tem os mesmos fundamentos, as mesmas razões do precedente judicial que você quer que seja utilizado pelo juiz, ou demonstrar que o seu caso tem razões totalmente diferentes para que o precedente não seja aplicado. Foi o que o TST estabeleceu na IN 39 de 2016. Estabeleceu o quê? Que é ônus da parte identificar os fundamentos determinantes ou demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento sempre que invocar precedente ou enunciado de súmula. Ou seja, cabe à parte, na petição inicial, demonstrar inequivocamente que está diante de situação particular, diferenciada, ou seja, que contém hipótese fática, distinta e que pode ensejar solução jurídica diversa, dado precedente ou da súmula. Ou demonstrar que o seu caso é totalmente análogo ao do precedente. Exemplo. Aqui no Rio temos a tese jurídica prevalecente 3, considerada precedente pelo TST, que diz: dano moral, revista visual em bolsas e sacolas, não configuração. A revista do conteúdo de bolsas, mochilas e sacolas dos empregados, de modo impessoal e reservado, não caracteriza por si só ofensa à honra ou intimidade do empregado, capaz de gerar dano moral passível de indenização. Essa é a tese. Para que o juiz não aplique essa tese prevalecente, quando você pedir indenização por danos morais por revista íntima, você tem que esclarecer que o seu caso é diferente. Que, por exemplo, a revista não foi só visual, foi táctil, que o segurança remexeu na bolsa da empregada, ou ainda que não foi de modo reservado, mas sim na frente de clientes, ou ainda que foi de forma pessoal, específica, pois só faziam isso com a sua cliente. Compreende? Ou seja, para que o juiz fundamente analiticamente sua decisão em termos de precedentes judiciais ou enunciados de súmula, para o TST é necessário que você identifique os fundamentos determinantes para a aplicação daquele precedente ou súmula ou demonstre a existência de distinção do seu caso específico. Caso contrário, o juiz vai aplicar a súmula ou precedente e ponto final. Vai dizer que você não diferenciou ou não especificou nada e ponto final. E sem necessidade de maiores fundamentações. E veja que o dever de fundamentação exauriente é atualmente dever do juiz e novo requisito da sentença, tanto de acordo com a Teoria Geral do Processo Contemporâneo, como pelo CPC de 2015 do artigo 489, e também para o TST. Quem quiser se aprofundar sobre esse tema, temos um mini curso gratuito sobre o novo processo do trabalho e a Teoria Geral do Processo Contemporâneo, premissas para compreender a reforma trabalhista, na plataforma. O link está na descrição aqui do vídeo. Não percam!
Viram? Já entramos no tema 2 e 3, precedentes judiciais e decisão judicial. Viram como tudo se correlaciona? E essa especificação na petição inicial se faz premente também diante do posicionamento do TST em sua instrução normativa 39 de 2016 em relação à possibilidade de julgamento liminar de improcedência na seara trabalhista. Artigo 7º. Lá da instrução diz que aplica-se ao processo do trabalho as normas do artigo 332 do CPC, com as necessárias adaptações à legislação processual trabalhista, cumprindo ao juiz do trabalho julgar liminarmente improcedente o pedido que contrariar 1. Enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Tribunal Superior do Trabalho, CPC artigo 927, inciso 5. 2. Acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Tribunal Superior do Trabalho em julgamentos de recursos repetitivos. Entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. 4. Enunciado de súmula de Tribunal Regional do Trabalho sobre direito local, convenção coletiva de trabalho, acordo coletivo de trabalho, sentença normativa ou regulamento empresarial de observância obrigatória em área territorial que não exceda a jurisdição do respectivo tribunal. Ou seja, caso não sejam trazidas na petição inicial as distinções necessárias à não aplicação do enunciado de súmula do STF ou do TST, de acórdão do STF ou do TST em julgamento de recursos repetitivos, de entendimento firmado em IAC ou IRDR, ou de enunciado de súmula de TRT sobre direito local, naquele caso concreto, poderá o juiz do trabalho julgar liminarmente improcedente o pedido. Trata-se, pois, de requisito da petição inicial não explícito, mas de conteúdo imperativo fundamental e que pode ensejar consequências nefastas aos incautos. E esse julgamento liminar e a desnecessidade de fundamentação são só algumas das consequências da inobservância desse requisito implícito. Tem muito, muito mais. Gostou? Deixe o seu like. Quer saber mais? Diga sim nos comentários e o que mais você gostaria de saber. Já estamos preparando o nosso próximo vídeo. Até lá!